A paz do Senhor Jesus a todos. Quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel, aleluia, glória a Deus. O livro de Marcos 16, e o versículo 15, diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Nesse versículo, estamos diante do Ide de Jesus, escrito por Marcos, o imperativo. Ide pregai, falar de Jesus, pregai, ensinai, falar as boas notícias sobre que Jesus Cristo, Deus se encarnou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória, glória a Deus, ofereceu-se em sacrifício na cruz para livrar a humanidade, para livrar do inferno, para livrar do lago de fogo e levar aos céus. Como Deus se importa com o seu povo, com a criatura dele, O homem ele caiu em Adão, destituído, ficou na glória de Deus. De repente o Criador, ele se compadece, depois de tantos anos, tanto tempo, vem e se cumpre a sua palavra. E ele se entrega, aleluia, na cruz. A cruz que é usada com religiosidade, na verdade era a pena de morte da época. Glória a Deus. Maldito aquele que morre morte de cruz. E ele morreu por mim e por você. Se fez maldito. Um Deus santo, perfeito. Um Deus, aleluia, que nunca pecou e nunca vai pecar porque é Deus, Nem ter cogitações sobre isso. E de repente se materializa, se humaniza, se coloca na matéria, para morrer, para se oferecer em sacrifício vivo por meu e seus pecados. Você sabe por que muitas vezes existem muitos que estão no conformismo, não estão vivendo o evangelho e estão praticando as coisas do mundo, e muitas vezes muitos estão no mundo desviados e não querem ficar no evangelho? É porque estão querendo conformar o evangelho com o mundo, Estão pregando um evangelho que pode tudo. Um evangelho que tudo pode. Pode ficar sem orar, pode ficar sem congregar, pode ficar sem ler a Bíblia, pode ficar sem jejuar. Um evangelho pode tudo. Um evangelho que pode ficar no corpo sem se compadecer, com ódio, com mágoa uns dos outros, falando mal uns dos outros. Que evangelho é esse, Então, hoje nós vemos muitas pessoas na igreja, mas Jesus não está nelas. Elas estão na igreja, na congregação, na verdade, que nós somos a igreja. Mas o evangelho não entrou nelas. Que elas não têm sentimentos cristãos, elas não praticam o cristianismo, Tem um Deus na barriga, não saúdam as pessoas, não amam as pessoas, acha que é bobagem da paz de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse evangelho aí é que muitos têm vivido. Um evangelho morno, um evangelho frio. A Bíblia diz que os mornos Jesus vomita. Que evangelho você está vivendo, eu te pergunto? Será que esse é o evangelho que pode tudo? Que não precisa jejuar, orar, não precisa ler a Bíblia? Que olha as pessoas de cima para baixo, ou de baixo para cima, medindo as pessoas, com orgulho, achando que você é o santão, a santona?
Ou você é o prostituto da vez? O prostituto da vez, o adúltero da vez, o ladrão da vez, o traficante da vez. Porque o evangelho ele transforma. No evangelho não cabe homicida, cabe ex. No evangelho não cabe maldizente, cabe ex-maldizente. No evangelho não cabe homossexual, cabe ex-homossexual. Quer dizer, ele entra na prática e Jesus transforma. No evangelho não cabe morador, cabe ex. Glória a Deus. No evangelho não cabe, como é que diz, golpista. Cabe ex-golpista, fraudador, ex-fraudador. O evangelho ele transforma. No evangelho a pessoa tem que ser diferente. E muitos usam uma desculpa de estar lá fora, apontando para a vida daquele que falha. Você receberá a condenação semelhante. Você não vai ser salvo por isso. Você vai perder a sua salvação, vai para o inferno e lá não tem escapatória. Enquanto está na terra, você pode reclamar, dizer, Deus me ajude, mesmo estando na vida de pecado, de treva lá, vivendo o que o mundo vive, mas pedir salvação, libertação, cura no inferno não tem jeito. Então, enquanto você está aí, vivo, e não está no lago de fogo ou no inferno, você pode reclamar, dizer que Deus não foi justo, que Deus não é justo. Mas uma coisa eu te digo, arrependa-se, abra a boca e ore. O evangelho, irmão, não é nenhuma mágica, mas ele aciona um Deus grande que usa da sua graça e do seu poder para perdoar e fortalecer o homem após dar o seu espírito para ele resistir ao pecado e viver uma vida separada do mundo, não desprezando as pessoas, mas não andando de acordo a ela. Quando eu começo a viver esse evangelho amiguinho do mundo, eu já estou afastado de Deus. Então, o evangelho que pode tudo, tem que varrer da sua vida. Não estou falando de nada aparente, não, porque as pessoas costumam pregar muitos usos de costume. E nesse pregar usos e costume, o pode tudo também entra, né? Fulano está vestindo assim, está vestindo assado, mas nunca prega a realidade. Uma vez eu vi uma senhorinha pregando no ônibus e eu fiquei com vergonha. Por que apóstolo você ficou com vergonha vendo uma senhorinha pregando? Porque essa mulher não falou uma vez de que Jesus perdoava o adúltero, o ladrão, o traficante, o fraudador, o mentiroso, o beberrão, e libertava. Ela só pregava assim, deixa o batom, deixa o esmalte, não corte o cabelo, não se pinte mais, vai para o inferno. Meu Deus, irmãos, santificação é o Espírito Santo que faz pela palavra. Se Deus quer remover alguma coisa externa do homem, ele fará. Mas pregue aquilo que pode levar o homem ao inferno. E foi bem claro quando houve em Israel um burburinho sobre alguns judeus levar os novos convertidos à prática dos ritos mosaicos, da doutrina mosaica ou coisas do Velho Testamento. Houve um burburinho porque eles queriam que as pessoas nova convertida, gentis, que praticasse essas coisas, e de repente Paulo se reúne, os apóstolos em Jerusalém, de repente os apóstolos se reúnem em Jerusalém, e chega uma decisão de que pregando para os gentios, né, e gentis somos nós, de outras nações, que a parte da corrupção do mundo, né, do sufocado, que é comer carne com sangue, não é isso? Glória a Deus, da fornicação e da prostituição e de toda essa sujeira, isso que contamina o homem,
pronto, vai bem. Quer dizer, apartar-se do pecado, isso que contamina o homem. Jesus foi bem claro, amém? Então vamos viver um evangelho que é o poder de Deus. Esse evangelho é que cura as pessoas. Esse evangelho que faz os demônios tremerem quando você prega. E não esse evangelho amiguinho, entendeu? Ah, porque Deus não respondeu? Porque Deus não dá sinal? Porque Deus não se manifesta? Porque Deus não revela? Porque a natureza do evangelho, ele transforma. Esse é o intuito de que o Senhor, quando ele veio, ele morreu na cruz, o objetivo principal foi salvar, transformar o homem, tirar o homem do mundo das trevas, né? Para o reino do amor dele, quer dizer, transferir o homem do poder de principado e potestade e trazer para a sua luz, liberto, livre de todas as amarras, prisões que os mantém fora da presença de Deus e os coloca, aleluia, glória a Deus, como cidadão dos céus, livrando do império das trevas, amém? Então vivamos em novidade de vida, não nas trevas, dizendo que somos cristãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, nos abençoa e nos dá, meu Deus, aleluia, condição de estarmos firmes, não mornos nem frios, mas quentes, cristãos crentes firmes, aleluia, de verdade, que pratiquemos a Tua palavra e andemos nela, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que te peço nesta hora e agradeço. Amém. Obrigado, meu Deus.